Próxima estação, Hospital São Paulo. E também, já perto do final do ano, nunca fui aquela pessoa que tirou aquelas notas brilhantes, né? Aquele cara que tira 80 e tantas questões. Mas a consistência de chegar mais perto do final do ano e estar fazendo 70 e poucas questões de 100... Consistentemente. Consistentemente. Aí, de todas as provas que eu fiz aqui, só teve uma que eu não passei. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui pra ir Pra cima! pra cima de quem tá lá, meu parceiro, minha parceira. No topo da cadeia alimentar. Quem já passou, quem já fez o que tinha que ser feito, e o convidado de hoje é o Emílio, que não foi nosso aluno, hein? que não foi nosso aluno. Será que esse cara estudou direito ou será que ele fez merda? Ele deve ter feito alguma coisa direito pra ele ter sido aprovado Total. de cara no HCFM USP. Hospital das Clínicas da USP. Exato. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos ouvir, vamos lá. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Então vamos lá, pessoal, vamos começando aqui. Emílio, se apresenta pro pessoal aí, cara. Como é que é o seu nome, de onde que você veio, pra onde você vai? Olá, meus ouvintes. Meu nome é Emílio, cara. Eu sou de Salvador. Fiz residência em anestesiologia aqui no HC em São Paulo. Terminei em fevereiro desse ano aqui, 2021, pra quem tá ouvindo. E é isso, eu acho. Conversar um pouquinho aí. E de que faculdade você vem, meu bora? Eu vim da Escola Baiana de Medicina, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador, Bahia. Cara, você terminou agora a residência de anestésio no HC, 3 anos, né? Então, você formou, pelo que eu tô vendo aqui, em 2017, é isso? Exatamente, terminei a faculdade lá em 2017. Lá tem turma de meio de ano, né? Que não é todo lugar que tem. Então, eu terminei na metade de 2017 e aí no final do ano eu prestei a prova de residência. E já... Graças a Deus, né? Deu certo. Maravilha, maravilha. E por que você não quis ficar lá na Bahia? Vamos começar do começo. Cara, assim, foram alguns motivos, na verdade, né? Primeiro que lá tem boas residências de anestesia, seria muito bom ter. Eu tenho amigos que fazem lá, seria uma boa opção. Até pra se introduzir no mercado, se quiser ficar lá. Mas eu sempre tive a vontade de sair um pouquinho, de mudar de ambiente, vir pra aqui pra São Paulo mesmo, onde tem mais serviços maiores um pouco. Tentar ver uma parte diferente e viver essa estrutura que a gente não tinha lá da mesma forma que tem aqui, né? Outro motivo que foi muito importante também, que na verdade eu tinha vontade de vir, mas eu teria prestado lá também. Eu acabei nem prestando lá, porque eu prestei prova junto com a minha noiva. A noiva agora, então namorada. E aí, pra ela não fazia muito sentido fazer lá, pela especialidade que ela queria, lá não tem tão boas opções assim como tem aqui. Qual que é a especialidade ela? dela? É patologista, cara. Patologista. Conhece algum patologista? Rapaz. Não muitos. Não muitos. Hoje é dia do patologista, então parabéns a todos os patologistas aí. Parabéns pra ela. Dia de gravação desse episódio, né? Bom falar. Dia 5 de agosto, é isso mesmo? Exato. 5 de agosto. Maravilha. Animal. Que da hora. Essa eu não sabia. Aí, tá vendo? Bom, então teve um motivo do coração, que era poder estar perto da digníssima. Mas, vem cá, por que você acha que a vivência de uma realidade diferente agregaria na tua vida como profissional? Primeiro que, aonde eu fiz faculdade, a gente passou em muitos hospitais, mas tudo era no SUS em Salvador, né? Então, do ponto de vista de estrutura, de casos mais complexos, a gente não pegava casos muito graves, assim, mas às vezes não tinha estrutura para ir a fundo nele, né? Destrinchar, diversas especialidades, cirurgia e tal. E a dimensão como as coisas são aqui é diferente, é difícil de explicar, assim, mas vou te dar um exemplo só. No meu internato todo, encontrei paciente que tinha sido transplantado uma vez ou outra. Você fala, nossa, esse cara foi transplantado. Chega aqui, a gente faz um transplante de rim todo dia, como se fosse tirar a vesícula da pessoa, normal, sabe? Então as coisas mudam um pouquinho de dimensão, assim, mas não é que um lugar é melhor ou pior que o outro, é só o tamanho do serviço mesmo. E eu já tinha vontade de vir, que tive também professores que fizeram residência por aqui e tal. Mas teve esse motivo, foi uma coisa que reforçou, mas já era uma coisa que era vontade de mim já.
Faz sentido, eu tenho empatia por isso. Você quer ver a coisa mais complexa, você quer ver o que existe no livro, você quer olhar na cara de quem tem aquela realidade, manejar aquilo, ter a experiência, né? Cara, dos melhores médicos que eu conheci, assim, muitos foram lá em Salvador, né? No internato. E tinha uns caras brilhantes, assim. Nossa, você tentava ver o paciente, o sintoma, dos caras da clínica, né? Esses clinicões aí. E era brilhante o raciocínio do cara. Assim, mas e aí? O que a gente faz? Não, a gente pede tal coisa, tal faz. Não tem nada pra fazer. Não dá pra fazer uma hematura microscópica lá pra ver. Não tinha, sabe? Então, às vezes, você parava um pouquinho no limite da estrutura em alguns lugares. Não era todo lugar, mas... Sim. Não, dá pra entender. Dá pra entender. Então... a gente não viveu tanta realidade cirúrgica, mas imagino que seja a mesma coisa, né? Precisa de estrutura, precisa de tecnologia, material. Eu acho que potencializa mais ainda, né? Puxando um pouco pro lado da anestesia sem querer adiantar muita coisa, claro. A gente depende muito dos serviços cirúrgicos que estão associados à residência, né? E cirurgia depende muito de tecnologia, né? Cara, hoje em dia tem várias técnicas novas, várias coisas diferentes, então às vezes pode passar a residência inteira sem ver um determinado tipo de cirurgia e isso pode ser não é uma falha nessa formação, mas isso é uma coisa que poderia ser melhor explorada num lugar com mais estrutura, né? Principalmente se você tá pensando em trabalhar com aquilo ali depois, né? Exato. Porque a residência, ela tem início, meio e fim, né? As pessoas às vezes não se ligam que o que é o resto da vida que ela vai passar depois da residência, né? As coisas têm que casar, né? A residência que ela vai fazer com o que ela quer. Não adianta... Aí eu quero fazer residência, sei lá, no Sírio-Libanês, mas eu quero trabalhar no SUS o resto da vida. Vai ficar um negócio, né? Funciona, mas se você quer trabalhar no SUS no resto da vida, tem jeitos melhores de você se preparar para isso, né? Eu acho que é importante o foco mais no longo prazo, né? Você tem que pensar no seu objetivo e ver o que você tem que fazer para chegar lá. Aí tem gente que vai meio no automático, termina a faculdade e aí, não escolhi direito o que eu vou fazer, faz o quê? Clínica médica, tipo a continuação, assim, pra quem não decidiu muito bem, né? Isso, cara. É tipo faculdade de administração. É quase. É fazer clínica médica. Total. Todo respeito aos administradores. Mas mesmo. Mas às vezes acontece, não é todo mundo, claro. Mas assim, às vezes relaxa. acontece. Total. Todo respeito aos administradores, mas e os clínicos? Os clínicos não tanto. Mas você tava falando, a galera vai no automático e... Putz, não... E às vezes pensa depois, quando se encontra numa situação de que já perdeu algum tempo fazendo algo que não agregou tanto, não era o que queria, não era. Às vezes vale a pena você pensar mais um pouco, né? Eu tenho experiência de trabalho, decidir melhor o seu caminho depois, não sei. Boa, isso puxa até um gancho de... Como é que você chegou até a anestesiologia? A anestesiologia não é a clínica médica, não é continuação. Não é, né? Uma guinada brusca aí pra maioria. Assim, eu nunca pensei em fazer anestesia, né? Desde o começo algo que não passava na minha cabeça, assim. Inclusive tem um amigo meu interessante, Fernando, tá fazendo residência no Sírio-Libanês agora, de anestesia. Ele, entrou na faculdade e falava, não, quero fazer anestesia. Todo mundo olhava assim, ele chamava de Beira. Beira. Eu falava, cara, anestesia, cara, por que você tirou isso de onde? Anestesia, e hoje em dia ele dá risada de mim, que eu acabei fazendo também. Mas eu não pensava, eu pensava em... Ao longo da faculdade toda eu precisava de alguma coisa mais cirúrgica, cirurgia ou algo associado, assim. Fiz curso de instrumentação, era segundo semestre eu fiz curso de instrumentação para poder acompanhar a cirurgia. Olha a empolgação da pessoa. Quando eu fui chegando no internato, vendo como era o dia a dia, a rotina, questão de enfermaria, outras coisas, aí você vai colocando mais como é na realidade e não só como é no seu ideal, né? Claro. Na sua cabeça. E aí fui desanimando um pouco de fazer cirurgia, pensando em outras opções, mas eu sempre gostei muito de emergência, sempre gostei muito de UTI, de via aérea, de fisiologia, paciente crítico, hemodinâmica, essas coisas assim, e quando eu fui parar pra pensar, muita coisa encaixava com anestesia, quando eu fui entender um pouquinho melhor. E eu acabei decidindo fazer conversando com as pessoas que já tinham feito, ou sobre o que eu achava que era, mas sabe que eu prestei a residência sem nunca ter acompanhado uma anestesia na minha vida, assim, eu nunca entrei lá e fiquei do lado do anestesista, ele me explicar o que eu entrava, eu ficava do outro lado da barraca lá, né, na cirurgia. E eu digo assim, acho que eu dei sorte grande, porque eu não podia ter escolhido melhor, sabe? Mas foi sorte. Podia ter dado errado. Poderia. Se eu pudesse sugerir, alguém não faria como eu fiz, né? Teria se educar um pouco melhor sobre o que é a especialidade antes de pular de cabeça. Mas graças a Deus deu muito certo. Sou uma pessoa de sorte, eu acho. Né? O cara... Genial. Olha só. Não é tão comum isso. Não. O cara se jogar
Mas sabe que é muito comum as pessoas mudarem, decidirem fazer anestesia de última hora, ou depois de já ter feito alguma especialidade, né? Tem alguns colegas ou chefes que é muito comum já ter feito outra residência, ou ter terminado ou ter largado no meio, decidir fazer anestesia depois, né? Cirurgia, neurocirurgia, clínica. Tem um amigão meu que terminou clínica médica e depois falou, não quero anestesia. De cirurgia, fazer anestesia, eu já vi bastante. De clínico... Clínico nem tanto, né? Eu acho que é um perfil um pouco diferente no geral, assim. Cirurgião, ele começa a olhar pro outro lado da barraquinha ali, começa... Bate uma invejinha. E me fala uma coisa, isso que você tinha de São Paulo, era São Paulo ou era USP? Quais instituições você prestou naquele ano? Eu prestei, se bem me lembro, 7 provas de residência. Não era assim... Acho que a USP era meu foco principal, né, cara? Acabou que eu escolhi ela também, tendo outras opções. Mas não era só assim, meu sonho é estar na USP. Não, meu sonho era mudar de ambiente, vir pra São Paulo, ver outros serviços também, maiores. Mas não tinha esse foco específico. E eu também não acho que é muito saudável, se eu puder dar uma dica quem estiver ouvindo, assim. Porque uma prova só, depende muito de sorte, cara. Você dedicar tudo a uma prova, assim, você pode estar muito bem preparado, você tem mais chances, claro, mas... Tem um fator de sorte aí que pode acontecer de qualquer coisa acontecer no dia, ou cair um assunto que você não sabe, uma questão, ou anular umas questões que você acertou. É bom ter opções. É e não é. Mas a gente chega nesse ponto... Vamos seguir a ordem cronológica aqui da conversa. Não, mas muito bom. Depois vamos entrar mais nisso das provas, mas beleza, você fez 7 provas e vamos voltar então na cronologia. Como é que foi que você chegou até esse momento das 7 provas? O que você fez para se preparar? Foi 1 ano de curso preparatório, 2 anos, não fez curso, cara, colou na prova? Eu acho que isso aí... Isso aí acho que depende muito da cultura do lugar que você tá, assim, né? Na minha faculdade, todo mundo tinha essa cultura de fazer curso preparatório. Isso era muito difícil. 2 anos ou 1 ano? E a maioria das pessoas fazia 2 anos. 2 anos. Eu acabei fazendo 2 anos também. O primeiro ano é aquela coisa, você ia mais pras aulas, estudava um pouquinho quanto dava, mas não levava tanto a sério, né? Até pra não prejudicar o internato em si, né? Tem muita coisa ali que precisava dar atenção também, mas já foi importante, já foi crescendo. E é meio no embalo, porque tava todo mundo indo, então... E é aquilo que eu falei pra você, né? De ir no automático. Assim. Total. Mas você acha que foi bom, assim, pra mim? Pra mim funcionou. Aí quando montou a sua base ali pra você conseguir... Eu sempre funcionei muito bem com repetição, assim. Então, foi legal ter visto tudo uma vez, assim, o assunto inteiro ali de forma didática, né? E aí, no ano seguinte, que fiz o 2º ano, aí levei a sério mesmo. Aí, não tem mais novidade daí, né? Poucas novidades, né? Pouca coisa que você... E aí tudo era meio repetição, eu lembro disso ano passado, e aí ficava mais direcionado. Nesse 2º ano, aí eu estudei mais a sério, né? Mas eu acho que o principal, assim, que foi essencial, e as pessoas que estavam junto comigo sabem disso, foi grupo, cara. Eu tinha um grupinho... acho que cada um tem sua dinâmica, né? Mas pra mim funcionava muito, assim. Tinha um grupo de 4 pessoas. Toda semana a gente se reunia. Todo mundo ia pra aula, estudava... Faziam as questões separadas, aí toda semana, o ano inteiro, 50 semanas, a gente sentava no domingo e fazia uma prova de residência. Todo mundo caladinho, fazia a prova, quando terminava a gente discutia questão por questão, uma por uma. A gente fez prova de uns 4, 5 anos pra trás de todas essas provas que eu falei pra vocês. Então, na verdade, desde o início do 6º ano ali, né, do seu último ano, você já estava focado naquelas instituições que você ia prestar. Tinha uma ideia das principais, assim. Claro que mudou um pouquinho ao longo do Às vezes bate a data de uma, de outra, exatamente, aquele negócio, né? Ou apareceu uma que eu não tinha pensado, ou tirei uma que eu achava que fazia sentido, mas depois não ouvi coisas tão boas sobre. Mas as principais... Só te corrigir que não foi do começo do 6º ano, porque lá a gente formou no meio do ano. Exatamente, do meio de ano, né? Então foi na metade do 6º ano, que foi o último ano antes da prova. Muito bom. E isso, 50 semanas, daria os últimos 5 anos de 10 instituições. Foi mais ou menos isso, assim. Em linhas gerais, né? A gente sabe que não é bem assim, mas... Então dá pra fazer muita prova, né? E você não tinha aquela sensação, tô falando porque você não foi nosso aluno, mas nossos alunos o tempo inteiro falam isso. Puta, eu vou fazer a prova da USP, eu quero USP, eu vou fazer a prova da USP em janeiro, aí, puta, já vou ter olhado aquela questão e... Como é que você se sentia em relação a isso? A gente se programou pra fazer as provas mais antigas primeiro, e aí deixou as mais recentes pra mais perto da prova.
E quando chegou mais perto, a gente fazia uma revisão por prova. Então, assim, pegava todas as provas da USP e via as questões que você tinha errado, ou passavam ali todas as questões de novo. Eu acho que não ficou ruim, assim, porque a questão não é decorar a questão que caiu na prova, é você aprender com aquele conceito e fixar. Então, quanto antes você viu, pra mim, que funciona bem com repetição, né? Eu vi antes, eu vejo mais vezes, né? Eu vi, caiu essa prova, caiu, isso aqui já caiu, presta atenção nesse assunto aqui. Então, pra mim, eu não senti esse prejuízo, não, de olhar muito antes. A gente sempre fala que não tem prejuízo nenhum, mas as pessoas ficam com medo de fazer do mesmo jeito. Então, a gente tá alinhado. Estamos alinhadíssimos. Não, e ótimo você ter lembrado que ele não foi aluno nosso e pra ninguém falar, é o viés da Medway. Não, porque o cara tá replicando o que os caras estão falando. Não. Não, o cara estudou antes mesmo da Medway. Não tive a sorte de ser aluno de ninguém da Medway e tô vindo aqui a primeira vez hoje, ó. Juro pra vocês. Nem conheço o Emílio, cara. Tô conhecendo agora. Pois é. E vem cá, você falou do grupo, eu acho isso muito legal, porque você é o segundo convidado que enfatiza muito a importância do grupo de estudos que você teve, né? Vocês levavam, assim, era um compromisso, tipo, as 4 pessoas estavam full dentro do projeto e houve algum momento em que vocês precisavam dar suporte emocional, suporte para eventualmente um de vocês que estava performando mal? Como é que era essa dinâmica entre vontade vocês? de demitir um dos caras pra fora, né? É. Eu acho que o número de pessoas foi bom, porque a gente escolheu, tipo, 4, assim, que a gente sabia que tava na mesma vibe, intenção, né? mesma vibe, Uhum. E isso foi muito bom que a gente convivia bem, assim. Mas um ia puxando o outro, cada um sabia mais um assunto, uma coisa, um era mais dedicado de um jeito, outro de outro. E a gente se complementou muito bem. Acho que o perfil ajudou bastante. Mas, com certeza, cara, teve um desses amigos, um dos 4, que ao longo do ano ele não tava gostando tanto, aí resolveu dar uma parada, depois ele resolveu voltar pro grupo, aí tava num ritmo diferente um pouco, aí a gente desacelerou um pouco pra ele voltar, ele foi bem também, passou aqui na otorrino, prova super difícil, né, conseguiu. E teve, e cada um teve várias situações pessoais, a gente é muito amigo, né, dessas coisas, não só estudo. Eu, cara, tive um problema de saúde no ano da prova, assim, em outubro. A primeira prova era em novembro, né. Vixe, Aí em outubro eu tive um câncer, cara. É mesmo? Tive um câncer de testículo, seminoma. Não acredito. Graças a Deus foi um seminoma, que é um câncer mais tranquilo, assim. Eu descobri cedo, consegui tratar, show de bola, só acompanho hoje. Mas foi na boca da prova, assim. Um mês antes da prova você tava operando. Foi. Rapaz. Foi tipo isso. Um mês antes da primeira prova, né? Rapaz. Sim, antes da primeira prova. Mas foi... Aí o pessoal falando, não, mas, pô, essas coisas assim, se você quiser deixar pro ano que vem, a cabeça... Minha noiva era uma dessas pessoas, né, que a gente estudava. Ela falou, pô, a gente faz prova ano que vem, eu espero que ano que vem a gente faz. Você tá doido? Eu tô estudando o ano todo aqui, eu não quero saber disso não, eu vou melhorar aqui, já a gente volta. Vamos resolver já. Vamos resolver logo, eu não quero mais isso não. Animal, cara. Rapaz. E não foi necessário um tratamento mais longo, tipo químio, nada disso? Não precisei fazer nem químio nem rádio, graças a Deus. Nossa, benção, é muita sorte. Eu penso só no lado da sorte de ter sido como foi, sabe? Meu irmãozinho. Não, puta, acho que aí começa uma grande lição pra você que tá escutando, porque o cara na cara do gol toma um pialo desse da vida, um golpe desse, mesmo assim você seguiu em frente. Quanto que estar numa jornada, tendo um propósito grande pra perseguir, quanto que isso te ajudou a meio que passar por cima dessa adversidade? Cara, eu acho que ajudou bastante. Eu nunca parei pra pensar com calma, assim, nos motivos, mas como eu tinha esse plano muito forte, assim, tava muito empenhado, eu acho que ajudou a ser um pouco mais secundário. Assim, não, esse é um problema aqui que eu preciso resolver, porque eu tenho outra coisa que eu preciso continuar fazendo, né? O show must go on, né? Exatamente. Não dá pra parar. Foi claro que a saúde é muito mais importante, né? Do que passar naquele ano e tal, mas eu tinha essa sensação de querer ir bem, de querer resolver logo. E foi Mas algo... você também não postergou o tratamento por causa disso? Pelo contrário, de quanto mais rápido possível fosse resolver. Pra resolver logo Total. E não ficar mais na cabeça. Né? Mas foi muito tranquilo, no fim das contas, assim. Eu tive uma assistência muito boa e deu tudo muito certo, muito rápido, assim. Nossa, não, total, velho. Diante de uma notícia ruim, pelo menos
é uma neoplasia muito facilmente extirpável, prognóstico bom pra caramba, né? Exatamente. E você vê, não te impediu de dar passo pra frente, talvez tenha até te motivado, porque... E isso aí é muito pessoal, né? Cada um de nós usa os desafios da vida, interpreta eles de uma forma e aqueles que fazem bom uso das dificuldades usam elas pra seguir, pra impulsionar, né? E teve o apoio da família, da então namorada, que hoje é noiva. Tipo, o pessoal te deixou leve, ó, meu irmão, quiser desencanar, tá em paz, mas não, você foi. Teve a autonomia, né? Foi legal. Caraca, e aí as provas começaram em novembro. Foi a primeira prova do meu ano, acho que foi a Unicamp. Acho que foi em novembro. Não lembro se foi no dia do meu aniversário ou um dia do lado, assim. Mas foi bem perto. Tava viajando pra cá pra fazer prova. Aniversário no hotel, revisando... Foi revisando o protocolo assim, da maravilha. CLS. Exatamente. Vendo lá de clássico. fibromatose, sei lá, nem lembro mais as coisas. Graças a Deus. Nem sei mais o que é isso. Cara, tem uma coisa, voltando ali no grupo de estudos que a gente estava conversando, que é bem interessante de grupo, que a gente até já conversou de grupo de estudos aqui em um episódio, né? Mas conversando com outros alunos, alguns problemas que eles enfrentam, eu acho que você não enfrentou pelo que você tá contando, mas é a questão de ter pessoas em níveis muito diferentes no grupo, e aí você fica, puta, a hora que você tá querendo aprender, mas na verdade você tá doando muito mais do que recebendo no grupo, isso é uma coisa que as pessoas ficam, às vezes, incomodadas. Depois, a maioria dos grupos, eles acabam se formando com amigos muito próximos, e aí você fica sem jeito de, puta, olha, o cara não tá agregando no grupo, vamos tirar fora. Ou uma pessoa que tá ali, enfim, incomodando por algum motivo, ou sei lá, todo mundo combina de fazer prova e faz em 3 horas, tem uma pessoa que faz em 5, começa a incomodar o grupo e aí não conseguem, pela amizade, não conseguem expulsar a pessoa, e aí ou levam grande parte do ano, ou simplesmente todo mundo para de fazer o grupo porque uma pessoa ali tá incomodando, né? Não sei se isso... Ou faz escondido sem ele, né? Ou faz escondido sem ele. Faz um grupo de WhatsApp paralelo. Eu acho que faz sentido isso aí, total. Eu acho que faz sentido total. Isso, graças a Deus a gente foi bem tranquilo, mas realmente é complicado. Eu consigo imaginar bem, assim, uma pessoa que tá muito atrás, tá atrasando um pouco, ou quer não fazer levando a parte, sério, chegando lá e tá bagunçando também. Eu consigo... É complicado isso aí. Exatamente. É complicado. Graças a Deus a gente deu sorte. Deus, então. Mas fica a dica aí pra quem tá pensando, segunda vez que tá ouvindo no podcast disso, a hora que você for fazer grupo de estudos... Tem que pensar com cuidado. Se der pra procurar, pega o pessoal que tá nos primeiros, no simulado, sei lá, vê a galera que tá bem e chama eles, mesmo que você não conheça. Eu vou dizer pra você assim, eu acho que o principal é falar a palavra de coach, que fala o mindset da pessoa, assim, na época, porque ela pode estar um pouco atrás é o ideal que você comece cedo, né? Pode estar um pouco atrás no começo, mas rapidinho todo mundo se nivela se tiver todo mundo esforçado, entendeu? Não precisa que a pessoa que saiba mais esteja ali, é a pessoa que esteja... Que queira. Que queira mais, esteja empenhado em fazer igual você e dedicar e levar a sério aquilo ali. Até porque se vocês estão em níveis um pouco diferentes, ou se um não sabe uma coisa e o outro sabe, quando você tá doando e explicando pra pessoa aquele motivo, cara, vocês sabem disso. Claro. Você aprende enquanto fixando, tá ficando mais lógico. E você percebe que tem um buraco naquilo que você tá falando, que você não sabe explicar. Aí você vai aprender junto. Essa é a grande vantagem de ensinar é você notar que você não sabe tanto quanto você achava que sabia, né? Você tem que ter tudo muito organizado pra ensinar pra outra pessoa, né? Exato. Pô, muito bom. Tem mesmo. E, bom, vocês estavam fazendo as provas, sempre muito juntos, né? Como é que ficava a aferição do desempenho, né? Como é que você lidava com isso? Se era sozinho ou se não? Vocês tinham uma discussão em grupo, tipo, começaram a fazer prova no meio do ano ali. Você começou com que pontuação e acabou o ano em que pontuação? Não lembro exatamente no começo do ano, assim, quanto era, mas era ruim. E também, já perto do final do ano, nunca fui aquela pessoa que tirou aquelas notas brilhantes, não. Aquele cara que tira 80 e tantas questões, que cheguei a fazer 80 talvez em uma das provas todas, falou difícil, mas a consistência de chegar mais perto do final do ano e tá fazendo 70 e poucas questões de 100... Consistentemente, aí fiz, de todas as provas que eu fiz aqui, só teve uma que eu não passei, daquelas 7 que a gente falou, e nenhuma foi com nota brilhante, assim, de se destacar lá na frente, todas 70 e tantas. O importante é passar, né? Tá sempre passando, vai pra segunda fase, na segunda fase eu sempre fui bom de prática, assim, como tinha... A segunda fase é outro jogo, né?
É outro jogo, outro estudo também. É né? outro tudo, né? Aí eu acho que... E tinha um amigão meu também, que não era parte do grupo, cara brilhante. Ele fez clínica no HC... Bom, sem adiantar a história. Ele fazia um simulado, o cara fazia 80 e tantas questões, assim, várias vezes, cara. Nossa, eu falei, esse cara vai destruir em todas as provas, assim. E onde ele mais queria era na USP aqui de São Paulo, no HC. Aí ele não passou. Não passou. Passou em outros lugares, passou no USP Ribeirão Preto, ele queria também. Aí acabou decidindo trancar, foi pro exército. Aí acho que aliviou um pouco a pressão de tinha uma vaga garantida, já tentou de novo no outro ano, acho que estudando bem menos do que tava e passou. Olha só. Que loucura. O conhecimento tava todo na cabeça dele ali, foi a questão do... O psicológico, né, velho? E é por isso que eu acho também aquela de uma prova só, sabe? Eu acho, assim, eu acredito, mas eu não sei se... Não, vamos aproveitar e vamos falar disso agora. Então, abrimos aquele loop lá atrás. O nosso ouvinte ficou esperando esse momento chegar. Somos obrigados a agora dá a devolutiva. Opa, então, dá a sua opinião, Micael. O cara... Pra eu poder discordar. Não, você vai... O cara, ele ter muita opcionalidade dentro de um tanto razoável de provas, que ao nosso ver é entre 3 e 5 provas, beleza. Porque você começa a falar, não, deixa eu aumentar minhas chances, deixa eu prestar umas 15 instituições aqui, em alguma vai dar certo. Velho, primeiro que isso faz muito mal pro cara no ano de estudos, porque você sabe muito bem, você lembra disso, as provas são muito peculiares, cada uma tem seu jeitinho, algumas têm semelhanças entre si. Se você se atreve a estudar para um monte de provas, no final das contas você não estuda direito para nenhuma, e você vai lá e vai ter uma pontuaçãozinha merda que, a não ser que você esteja querendo uma especialidade muito pouco concorrida, não vai dar certo. Quando a pessoa escolhe menos instituições, cara, é aquilo. Cara, eu tenho que estudar porque eu tenho... É isso. São essas 3 chances, por exemplo. Vou estudar para essas 3, vou fazer provas dessas 3, vou dominar os assuntos dessas 3 e beleza. Isso é o que a gente acredita muito e vê consistentemente que é isso que dá certo. E por último, para você poder falar logo em seguida, imagina a situação do indivíduo que passa num lugar que não é bem o que ele queria, né? Puta, você já vai meio bodeado pra residência. Não dá. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou, eu não discordo de nada. E tipo assim, mas o meu ponto era de não... Quando eu digo uma prova, lá em Salvador, por exemplo, é SUS... Tipo SUS São Paulo, aqui lá do SUS Bahia, sim. Né? Vocês conhecem? Sim, tô falando SUS Bahia. E aí, eu acho isso meio ruim, porque é uma prova só, pra quem quer ficar lá, e a prova tem uma correção muito escrota, assim, muito ruim, sabe? Às vezes tem muita questão anulada. Muita questão anulada, era prova aberta, a correção meio subjetiva, assim, considerava um gabarito tal, mas um sinônimo não aceitava. Tudo bem que esse é um exemplo muito peculiar. Mas você acaba ficando na mão do que vai acontecer naquela prova. E eu acho que entra muito acaso. Então, quando você fala assim, tipo, 3 a 5 provas, eu acho que eu só acho que não devia ficar em um, assim, sabe? Falar assim, eu sempre quis fazer Unicamp, e o meu sonho é fazer Unicamp, e eu só faço se for Unicamp, sabe? É difícil. Eu concordo contigo. Piada nerd aqui. O P não fica menor do que 0.05. Não vai dar significância aí. Exato. Você tem uma chance grande do seu resultado ser ao acaso quando você faz uma prova só, né? Eu acho. Você acaba... obviamente você acaba focando muito mais, domina muito como é que é o estilo da prova, os conteúdos que caem. Isso é uma grande vantagem, mas... Nada impede de a banca mudar aquele ano e ser avisado um mês antes da prova. Então, várias coisas que podem acontecer. Você tá com febre no dia. Menina que tem, às vezes, cólica menstrual e aí, atrapalha. Tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Então... Mas, assim, eu também acho que se você é um lugar que você não estaria feliz de fazer... O que você tá se inscrevendo nessa prova? Nem deveria, Guarda né? seu dinheiro, seu tempo, seu esforço para outra coisa. Só se inscreve nas provas que você estaria muito feliz e grato de ter passado e fazer residência. Eu acho isso. Ah, meu amigo. Todo mundo pensa isso até abrirem os editais. Exatamente. Aí o medo domina e a pessoa fica um ser irracional. Exatamente. E uma máquina de se inscrever Exatamente. em provas de... Aí vira um cata-galinha de editais e vamos pra lá e vamos pra cá. Não, vamos prestar, porque imagina... Parece que abriu um hospital novo lá no interior do Mato Grosso do Sul, que tem lá... que o chefe lá é muito bom
e que não sei o que a residência me dá R$300 a mais do que aqui em São Paulo. Nossa, é pra lá mesmo que eu vou. Meu amigo. Não, tem que limitar. E outro fator também, que a longo prazo não é o mais importante assim, mas pra quem tá terminando a faculdade é que cada prova dessa é um dinheiro também, cara. Só inscrição, viagem, passagem, depende do que você vai fazer, né? Eu preferi ficar um mês, aluguei um apartamento aqui com os amigos, fiquei um mês aqui em São Paulo fazendo prova. Mas se tivesse que ficar indo, voltando, viajando, vai pra Sul, pra Minas, pra São Paulo. Limpa o cara, né? Eu gastei eu me lembro que na época eu gastei uns R$15 mil. Não, eu gastei bastante também. Acho que eu não cheguei a fazer essa conta também, mas deve ser algo próximo disso aí, um pouquinho menos. Passagem, hospedagem e prova e alimentação, quando tava aqui, daí eu conto também. Deu mais ou menos isso. Tem tudo isso pra levar em consideração, né? Porque essa pessoa, acabou de se formar, tá trabalhando. É bem comum, né? Tá dando uns plantãozinhos pra relaxar a cabeça e tá pensando nas provas de residência. O dinheiro mal entra, já sai pra pagar, né? Vai lá. Primeira vez que a pessoa vê dinheiro na vida e... Já vai embora. Todo o dinheiro. O cara vai começar a dar mais plantão, porque vai falar, não, tem muita inscrição de tal prova, tá? Vai começar a trabalhar mais, tem menos tempo pra estudar. Vira um ciclo vicioso ali. Maligno. É maligno. E principalmente quando sai o primeiro resultado. Sai o primeiro resultado, você, não fui bem. E aí tem algumas inscrições rolando ainda, que é principalmente das provas que as instituições já sabem que aquelas instituições não são a primeira escolha. Então elas abrem já depois, né? E aí a galera começa a virar caçador de prova, caçador de edital, né? Tô revivendo aqui, tô voltando a uns anos aqui. Não eu, pessoal, mas... Lembrando da galera, né? Lembrando. Não, só que aí você vai em uma mal, aí você se inscreve em uma outra, que às vezes é lá no interior, não sei aonde, você não conhece nada, nunca ouviu falar na prova, aí às vezes você chega e é uma prova mal feita. E aí você vai lá e você vai mal. E é mal numa instituição que você nem conhecia, às vezes não respeitava. Aí você perde o autorrespeito quando... E aí vira um ciclo, você se acha um bosta. Exatamente. Exatamente. Aí, olha isso, a tragédia. Você só vai se achando um bosta, não passa em nada, começa o outro ano. Eu preciso descansar, vou começar a estudar lá pra maio, junho. Agora eu comecei tarde demais. Comecei pelo atrasado, amor de Deus. Não vai dar? Não vai dar. Cara... Vira uma bola de neve assim de 2, 3 anos, às vezes. Incontrolável. Né? Vira. Exatamente. Você vê como é importante o aspecto psicológico da coisa aí, né? Demais. Muito, cara. É impressionante. Muito mesmo. Você economiza anos de vida tendo a saúde mental nessa hora, né? Vou te falar, por exemplo... Essa minha maratona de provas quando eu fiz aí, a primeira prova, eu lembro que foi a prova do Círio. E aí dava pra fazer lá em Salvador mesmo, que era uma coisa boa, né? Fazia online, você ia num lugar e fazia no computador, era todo mundo, não tinha consulta na pescar, né? Tudo direitinho, mas você fazia em Salvador. E eu fui bem nessa prova, era a primeira prova, tirando nota boa, assim. Aí eu falei, caralho, vai dar, olha só, é real, as coisas vão acontecer. Aí eu fui empolgado, mas podia ter sido diferente. Tinha uma amiga minha que ela era muito melhor que eu nas provas de residência, e aí na primeira ela pegou não foi tão bem, assim. Aí já dá uma sentida, sabe? Com certeza, a confiança da pessoa... E existe o contrário também. Eu me lembro que eu estudava bastante a prova do Sul São Paulo, fazia bastante as provas antigas, que era muito parecida com a do Einstein. E o Einstein foi a primeira prova no meu ano. Eu achei que eu tava tranquilo. Chegou no dia, eu tava tremendo, assim, de nervoso. Puta que pariu, o que tá acontecendo comigo? Né? Tô fudido. Mas aí a hora que chegou a prova, eu fiz ali na boa e tal... Tinha parte discursiva, fiquei em dúvida até o final, chutei certo. Cara, foi o melhor resultado de prova que eu já tive na vida, assim. Eu nunca tinha tirado, foi tipo 90%, nunca tinha tirado nem perto disso fazendo em casa. Mas assim, todos os astros se alinharam, todos os meus chutes foram certos, tipo, tudo deu certo. Aí eu saí achando que eu era o dono do mundo quando saiu aquele resultado. Aquela confiança ali da primeira prova pode ser perigoso também, né? Tanto que na prova prática já ganhei, né? Já ganhei. Eram 2 vagas pra clínica. Cheguei na prova prática, levei um ferro, bicho. Mas eu pulei pra sexto, não passei. Aí, depois na 4ª chamada, eu fui o penúltimo, você chama. Ainda deu certo, mas poderia não ter dado, porque também fiquei confiante demais. Já ganhei. Por outro lado, você comentou que acho que a tua primeira prova foi Unicamp. A primeira prova presencial aqui era, mas aí essa do Círio foi antes. Foi antes, Eu acho que uma das minhas primeiras foi Unicamp, no nosso ano, Xande. E, cara, eu fui um lixo. Mas, assim, um lixo de um tanto que você fala... Eu devo ser retardado. Porque até aqui eu tava indo bem,
o gorilão lá se achando. Não, Saiu da jaula o monstro, pô! Isso aqui sim! não, porque vai dar certo, aí chega a prova, porque ele nabo, que o cara não sabe nem de onde veio. Foda-se. Falei, Tudo bem. Tudo bem, é só a prova da Unicamp. Eu não quero mesmo. Aí você... eu não queria mesmo, saca? Né? Quando a menina te dá o fora, você não queria mesmo. Vou sair do interior pra ir pra outro interior. Eu vou pra capital. Sacanagem. Pode Ai, falar cara. que Campinas é interior, que tem gente que fica chateada. Eu já me arrependi depois de ter falado. E, putz, não me deixei abalar. E aí depois vieram as outras e maravilha. Aí veio esse reforço de confiança. Mas é muito importante mesmo, como você bem disse, Emílio, o controle psicológico da pessoa. Você teve aí, você já citou alguns exemplos de amigos que estavam melhores do que você, né? Nos treinos e tal, chega na hora... É o que é, né, parceiro? Eu não sei o que funciona na minha cabeça direito. Eu sou muito tranquilo. Eu não sei explicar. As coisas não me deixam tão estressado. Tão estressado de estar estudando, ansioso, quero que acabe logo. Mas não fico fora de mim, sabe? Isso foi muito importante, assim. Desse grupinho que eu falei, eu não era o mais brilhante, mas acho que eu acabei tendo os resultados mais consistentes, no fim das contas, assim. Aí, todo mundo do grupinho passou? Todo mundo passou. Junto? Queria. No mesmo ano, na mesma ano. Animal. Caramba, Tudo em São hein? Paulo. Tudo em São Paulo. Vocês são os caras mesmo. Pô, é que um foi ajudando o outro, estou te falando, não foi coincidência, não é que a gente escolheu, Claro. a gente não escolheu aquela frase lá que eu não lembro exatamente, a gente não escolheu quem era mais capacitado lá no começo do ano, a gente se capacitou não. junto. Justo. Ah, da hora. Vocês escolheram quem tava com a mesma vontade, Foi. né? A mesma garra. Ah. Vocês escolheram pela garra que também Não, se fosse pra escolher mais amigo, assim, eu tinha outras pessoas mais próximas, assim, que poderia ter, mas não tava legal. no mesmo pique, queria trabalhar um pouco mais, e que tudo bem, né, mas cada um tem seu objetivo naquela hora. Justo. É, o negócio é você tá alinhado com quem que é a mesma coisa que você, né? E sabe... Todo mundo se botando pra cima total. junto. Ninguém sendo âncora ali Exatamente. no barco. E valeu a pena, cara? Tudo? Como assim? Valeu demais. Como assim? Com certeza. Não dá nem pra pesar isso aí. Não tem nem pena quase quando você imagina. Não tem nem pena. Boa frase, bicho. Mas você pergunta se quando você fala que valeu a pena o esforço pra passar na prova ou ter vindo pra São Paulo? As duas coisas. As duas coisas. Não, se fosse pra passar na prova, com certeza. Pra mim, eu funciono desse jeito, acho melhor fazer logo, sabe? Queria resolver, já que eu vou fazer, eu quero fazer residência, prefiro fazer logo. Do que ter que entrar num padrão de vida que eu vou ter que me desfazer depois, parar, mudar de ritmo depois. Eu preferi fazer logo. Então ter dado certo de primeira, nossa, foi assim, inexplicável, graças a Deus. Que tem isso também, né? Você tá ao longo do ano, você fala assim, nossa, se não der certo, vai ser mais um ano que vem a mesma coisa de novo. E dá esse desespero um pouco, né? Dá. E realmente, deve ser bem, bem difícil. Mas graças a Deus deu certo, direto. Ter vindo pra São Paulo também foi muito bom. Mas é algo que eu não acho que é essencial. Depende de onde você mora, onde você quer fazer residência, o que você quer pra sua vida. Foi uma experiência muito boa ter vindo, sem dúvida. Não me arrependo nem um pouco. Mas é um transtorno grande também, né? Você larga tudo que você tem de amigo, de família, de trabalho que você já tinha arrumado que você gostava, de casa que você tinha pra se demandar. E o resultado final sai, sei lá, começo de fevereiro, final de janeiro. Fala assim, daqui a 3 semanas você tá aqui, vem logo. Arranja uma casa pra você morar, um lugar pra você ficar. É um transtornão, assim, né? Pra você vir. Mas pra mim valeu a pena demais. Aí tem uma pena, mas valeu a pena. Valeu a pena. É a vida adulta kick in the door, né, cara? É, kick in the door. Nossa. Eu vou, pra gente finalizar, Emílio, eu vou fazer uma última pergunta, ou uma última série de perguntas aqui pra satisfazer a curiosidade que eu acho que deve ter ficado na galera que tá estudando, ou que pode ser que ouça esse episódio aí daqui a 1 ano, tá começando a se preparar, às vezes, que é, beleza, ficou bem claro como é que era a sua rotina de fazer prova ao longo do ano, mas uma curiosidade que pode surgiu em mim também como é que era o resto da semana o estudo? Era dividido em apostila, questão, aula, prova antiga também, outras provas antigas, simulados. Como é que era? Só pra dar uma visão geral aí de como é que era a sua rotina semanal pra galera. Eu sempre gostei muito de aula, né? Mas aí já tinha aula presencial várias horas na semana ali. Então eu já não via outras aulas depois. Era principalmente a apostila, fazia todas as questões de todas as apostilas e lia o que dava. Eu não lia tudo. Então era muita questão, muita aula. E ler, assim, eu lia os assuntos que eu achava que faziam mais sentido, que eram mais importantes, ou tentava ler mais os assuntos menores, né? Clínica, GO... Ou clínica não, desculpa.
PED, GO, preventiva, e clínica, lia o que eu achava mais importante. Rapaz, Exato. é a mesma estratégia que a gente fala hoje pra galera, né? Mas eu não era tão organizadão assim, não, de leitura. Não posso mentir também. Claro. Eu lia quando dava, o jeito que dava. Dava várias horas na semana, isso aí. Mas não tinha, vou sentar tal hora, levantar tal hora, de tal jeito. Não tinha, não. Por isso que eu digo, essa questão do grupo, pra mim, pessoalmente, cada um tem seu jeito, mas pra mim foi muito, muito boa. De aprender junto ali. Claro. E revisar. Mas, por exemplo, você recebia 2 apostilas na semana. Você resolvia aquelas 2 naquela semana. As questões, sim, às vezes atrasava, né, cara? Eu não vou dizer que não ficou nenhum pra trás, claro. Tem umas que eu nem abri. Mas Sim. Tentava resolver na mesma semana, as questões pelo menos, e aí ler o que eu achava que fazia mais sentido. Os passos que sobravam você usava pra leitura ali, basicamente. Isso. Legal. Ou então, sei lá, eu tô fazendo as questões e vi que, tipo assim, fiz 2/3, mas a metade tá muito repetitivo, Não vale mais a pena. Aí eu largava. Entendi. Era muito fazendo o diagnóstico do que tá dando certo. Exatamente. Não, esse aqui tá tranquilo, eu tô acertando tudo desse assunto aqui, folhear, vestir umas questões diferentes. Tô acertando, tô indo de boa, então... Quer otimizar o tempo um pouco também, né? Animal. Você já fazendo o diagnóstico o tempo inteiro, o autodiagnóstico. Eu acho que sim. Revisão, você organizou alguma coisa ao longo do ano de fazer revisão? No curso preparatório que eu fiz, tinha um programa de revisão. Mas foi só isso, só um intensivo no final do ano? Aí tinha... Eles organizavam também já, por isso que eu acho legal você ter uma empresa, assim, um curso tipo de vocês que dá uma organizada, cara, no estudo, né? Com certeza direciona, assim, sabe? Se é capaz de passar sem fazer, com certeza. Agora depende muito mais de você, requer muito mais esforço, força de vontade. Tem que fazer tudo sozinho se não tiver alguém pra Eu ajudar, acho que suas chances ajudam muito se você tiver uma assessoria dessa, assim, sabe? Justo. Então tinha já meio que programado o que você vai... E aí eu ia revisando e ia fazendo as questões de prova, conforme eu ia chegando perto das provas que a gente ia fazer, né? Tinha como separar lá as questões de tal prova, eu fazia. Ia revisando. Pé da prova da USP. Exato. Ou um assunto que eu vi que caiu na outra... Isso também é bom de fazer algumas provas, né? Você tem tempo de se corrigir. Às vezes tá cobrando um assunto que você não tinha dado tanta atenção, você erra na primeira prova. Você tem tempo de melhorar para outra, né? Sim, claro que é um benefício marginal, né? Mas acontece. Claro. Você vai vendo o que você tá ruim, o que você tá bom e vai corrigindo... Bro, fica agora o convite pra você tecer quaisquer palavras que vierem à cabeça aí, que a gente não abordou e que você gostaria de deixar. Comentário final pra galera. É isso. Não, beleza. Eu acho assim que não tem como fugir muito do clichê, né? Acho que não tem como falar coisa diferente, mas não se subestima, velho. Não dá, assim, sabe? Você tem que saber o que você quer. E depois você não pergunta se você consegue. Você consegue, só saber o que você quer. Aí você vai se dedicar para chegar lá. Talvez não seja tão rápido, nem tão fácil, mas você não troca de plano, entendeu? É o que você quer, o resto muda. O que você quer é o que você quer, sabe? É isso que eu acho, assim. E essa questão da prova de residência foi importante na minha vida também com isso, sabe? Porque você se duvida muito quando você tá no processo o tempo todo. Você fala, pô, será que vai dar? Será que eu sou capaz e tal? E depois que dá certo... Mas você não precisa esperar dar certo pra pensar assim, né? Sim. Mas depois que dá certo, você pensa, pô, cara, claro que dá. E se eu não sou... Gênio, não sou brilhante, sou melhor que ninguém. Se eu não conseguir, se eu conseguir, outras pessoas conseguem também. Não tem... Você não precisa esperar dar certo pra depois olhar pra trás. É só acredita na gente que já passou das 3 aqui. E sabe que dá. É só você se organizar. Total sentido. Ganhar confiança pra fazer o que se quer na vida, né? Afinal das contas é isso. E não só de residência, né? Não só de residência. A vida toda precisa dessa... Tanto o vestibular, acho, quanto a preparação pra residência são 2 testes aí na vida da pessoa que quem sabe aproveitar o momento aprende muito sobre resiliência, determinação, ir atrás do que se quer, sobre si mesmo durante esse processo, né? Principalmente quando você olha retrospectivamente, reflete, você, porra, se eu seto um objetivo na minha cabeça, eu consigo ir atrás. Pode ser difícil, pode ser fácil, pode demorar, pode ser rápido, mas fantástico. Eu acho que vale pra todo mundo isso aí, né? Total. Excelente forma de fechar esse papo. Obrigado, viu, parceiro? Valeu, obrigado a vocês, pessoal. Honra. Prazer. Valeu. Satisfação. Um abraço. Abração. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Bom, queridos, depois desse papo cabeça, não tem forma melhor de encerrar esse episódio do que com um presentinho. Um presentinho pra você que, diferente do Emílio,
vai ser aluno da Medway. Aluno do Intensivo São Paulo. Você que está pensando em se preparar para as provas das grandes escolas aqui de São Paulo, tem cupomzinho para você. Você faz o seguinte, atenção, você vai clicar no link que está aí na plataforma por onde você está escutando esse episódio, tem lá o link para você se inscrever no Intensivo São Paulo. Clicou, vai ter lá a opção de você inserir um cupom, você coloca lá o nome do Emílio, EMILIO. Beleza? Você bota lá o seu cupom, garante seus 5% de desconto, topzera, se inscreve, vem ser nosso convidado no podcast no futuro, porque sim, você vai ser aprovado em qualquer grande escola daqui de São Paulo que você quiser. Beleza? É isso, Xandão. É isso. Na que você quiser, né? Importante. Ficou o recado final aí. Exatamente. Você já sabe o que você quer? Então a gente dá as ferramentas aqui para você chegar lá. Para fazer acontecer. É isso. Inspirem-se no Emílio, o nome do cupom não é o nome dele à toa. Você vê, o cara trouxe aí uma história de vida que tomou uma rasteira na reta final da preparação, isso não o abalou. Ele passou no mesmo ano em que ele descobriu uma comorbidade muito significativa e felizmente tá tudo bem, o cara tá aqui com a gente anos depois, topzera. Segundo recado, né? Ele focou muito no que ele queria, o resto é consequência, você se desdobra para fazer. Se você for pensar bem, moçada, o Emílio era um cara que tava sempre com o olho lá na frente, né? Ele primeiro tava, bom, beleza, o objetivo é esse, tá lá na frente, eu não preciso esperar passar pra... Eu não preciso esperar a prova, né? Eu não preciso esperar a validação para acreditar que eu consigo passar. Isso foi uma frase dele que marcou bastante. Então é isso, né? Se comportem como vencedores, como aprovados antes mesmo de vocês verem os resultados. Beleza? Tamo junto então? Fica aqui o meu abraço, tô esperando vocês lá no Intensivo e nos próximos episódios. Maravilha, galera. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, pelo amor de Deus, que a gente já tá acabando a nossa temporada. E se você não compartilhou até agora, shame! Shame! Shame on you! Abraço! Abraço!